Olá para você que está conectado com a gente aqui nas nossas plataformas da Rádio Web Educadora. Estamos voltando, é isso mesmo, estamos voltando. Hoje o Mini Arco está de volta para sua primeira edição dentro desta pandemia que está assolando o mundo. Mas nós contamos com a sua participação sempre, que você sempre nos curtia antes lá nos estúdios da ETEC Padre Landel de Moura, e agora cada um da sua casa. Vamos debater bastante, vamos conversar muito sobre futebol de uma forma descontraída, como você já bem nos conhece sempre, em nome da ETEC Padre Landel de Moura, onde você tem formação e profissionalização de qualidade. Venha para o curso técnico de rádio e TV, sempre contate, sempre vá atrás, ligue 3907-4612, 3907-4612. Lembrando que a ETEC Padre Landel de Moura está fazendo as aulas de forma online, em forma EAD. Os alunos até apresentaram o trabalho de conclusão de curso, ou trabalho de conclusão de módulo, melhor dizendo, há uma semana atrás. Portanto, estão transcorrendo normalmente as aulas na ETEC Padre Landel de Moura. Antônio Pereira, primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite para ti, bom dia para quem está nos ouvindo no formato podcast, pode ser qualquer coisa, qualquer horário. Antônio, tá falando da onde, Antônio? Eu tô aqui da Zenha Cidade Baixa. E tu? Bom dia. E aí, Léo, como é que tá? Tudo bem? Bom dia, André. Bom dia a você que nos ouve. E para você que nos ouve, é um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Afinal, agora nesse formato de podcast, a gente não sabe muito bem que horário estaremos sendo ouvidos. De qualquer maneira, eu tô falando aqui do Passo da Areia, também em Porto Alegre, próximo do shopping, que agora, não sei se vocês chegaram a dar uma olhada, pelo decreto ali que saiu recentemente do prefeito, vai se flexibilizar a abertura de restaurantes, shoppings e alguns outros comércios. Então até os nossos apoiadores, que já a gente vai falar um pouco mais deles, o Celso lá do Bar Imperial e o Bar do Chico também vão começar a abrir as portas aí devagarinho. Exatamente. Eu até falei com o Celso ontem, já eu trago mais informações quanto a isso. Também um bom dia pra ti, André Neves. André, eu quero saber de onde é que tu tá falando, Andrezinho. Bom dia, Léo. Bom dia, Antônio. Bom dia pra quem nos escuta. Eu tô em Torres, Léo. Tô no litoral. Oh, maravilha, hein? E aqui tá tudo flexibilizado. As lojas estão abertas, os restaurantes também, mas respeitando os decretos, a higienização, também a distância de 2 metros. Sim. Mas tudo abrindo normal por enquanto. Em Torres faleceu uma pessoa, né? Acometida pelo coronavírus. Uhum. Pois é. Sempre lembrando para você que está nos curtindo que o nosso conteúdo está publicado dentro do YouTube, dentro daquele nosso horário tradicional, né? É publicado pela manhã e ficará salvo, como sempre ficou, dentro do YouTube Rádio Web Educadora ETEC, onde você já nos acompanhou, já nos curtiu nas nossas transmissões lá diretamente da Arena do Grêmio, diretamente da cabine 19, onde utilizamos a internet sem limites via fibra ótica Internet O Sul, que fica na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1836, em Alvorada. Ligue 3483-3900 e fale com a equipe do Marino Internet O Sul, a melhor conexão de internet da grande Porto Alegre. Como o Antônio já trouxe para a gente ali anteriormente sobre esse decreto do Marquesan, que está sendo anunciado nesse dia, onde nós estamos gravando o programa, vamos falar sobre os nossos bares que patrocinam aqui o nosso Mini Arco, o nosso Caixa Preta, as nossas transmissões diretamente da Arena do Grêmio, começando pelo Bar Imperial, que é um bar para reunir os amigos e degustar as delícias brasileiras, que possui 3 áreas, varanda coberta e descoberta, tem promoção de chopp das 4 às 9 da noite, quando está no período normal, quando a vida voltar ao normal. Fica na Rua Santana 375, siga-os também no Instagram, @ImperialPoa. Eu tinha até comentado antes, hein, Antônio, que eu falei com o Celso ontem, troquei mensagens com o dono do Bar Imperial e mandei mensagens de apoio, tudo. Ele me explicou como é que tá funcionando lá atualmente. Eles estão funcionando por delivery, mandando teleentrega, tudo mais, e esse decreto agora vai liberar 50% da capacidade dos restaurantes. Isso. Portanto, ele não vai conseguir ainda utilizar de forma completa, mas tá voltando aos pouquinhos e esperamos que dentro de poucos dias, poucos meses, quem sabe, não temos como cravar nada, tudo regularize, tudo volte ao normal e nós almocemos lá todas as terças-feiras no Bar Imperial. Se Deus quiser.
Exatamente. Bar do Chico também, Bar do Chico diretamente da Zona Norte, há mais de 40 anos no mercado, ele é simplesmente o melhor bar da região de Porto Alegre, Rua Doutor Ari Ramos de Lima, número 37, no bairro Vila Ipiranga. Que saudade do Bar do Chico, hein, Antoninho? Tomar aquela caipira de limão. Eu tenho matado a saudade, já pedi uns 2 deliveries dali. Aí, coisa boa. E também mandar um abraço ao José Averini Neto, da revista Gol, a revista de todos os esportes. Nós já contamos com a participação dele, de José Averini Neto, em nossas transmissões lá diretamente da Arena do Grêmio. Nós que já transmitimos partidas históricas nessa temporada, transmitimos jogos do Gauchão e também aquela pancadaria que observamos na Libertadores América, naquele Grenal, o último jogo com público aqui no estado do Rio Grande do Sul. Portanto, Antônio e André, eu vou fazer a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é recapitular um pouco como é que estava a temporada antes de sermos acometidos por esse vírus. O Caxias era o campeão do primeiro turno, foi o campeão do primeiro turno para cima do Grêmio, o Grêmio que havia eliminado o Inter na semifinal dentro do Beira-Rio, na semifinal do primeiro turno, obviamente, e o Grêmio perdeu para o Caxias. Portanto, Antônio, na tua opinião, o Gauchão, ele deve voltar? Tem possibilidade de ele voltar em quanto tempo? E se não voltar, será que o melhor seria colocar o título, dar a taça pro Caxias, Antônio? Olha, Léo, é curioso tu me perguntar isso logo de primeira, assim, porque eu tava lendo aqui no site da Federação Gaúcha uma proposta da Federação Gaúcha para retomada do Gauchão, que foi aprovada pelos clubes, tá? A matéria ela é um pouco longa aqui, então vou me ater às questões principais, mas é o seguinte, ó. O período base para retomada da competição seria entre metade de julho, então não é nem nesse mês, nem no outro, só na metade de julho e início de agosto, tá? Sim. As contratações aconteceriam livremente, salvo o caso de atletas que já atuaram na edição desse ano do Gauchão. E aí, o seguinte, ó, nenhuma equipe seria rebaixada esse ano, porém, no ano que vem teriam 4 descensos. 2021, 4 times descendo para a segunda divisão. E pelo que eu tô lendo aqui, foi unânime, tá? Já foi acertado isso aqui. Claro que podem vir aí decretos e movimentações de autoridades do governo do estado, também da prefeitura da cidade, mas a princípio, o Gauchão retoma os jogos o seu calendário normal a partir de julho. Tá? Boa. E claro que é uma situação muito delicada. É uma situação muito delicada porque, por mais que a gente queira fazer projeções a longo prazo, a gente não tem noção ainda do impacto que o vírus vai ter nas nossas vidas e no futebol, no esporte como um todo, né? Em alguns países da Europa já está retomando. O Haaland, inclusive, lá do Borussia Dortmund, voltou como se nem tivesse pandemia, voltou fazendo gol. Mas assim, eu acho que talvez até por questões financeiras dos clubes, o Grêmio e o Inter já estão falando das dificuldades absurdas, né, que eles estão tendo na questão de renda, perda de renda e uma série de coisas. Mas imagina se é difícil para os times do Sul, da grande Porto Alegre, Grêmio e Inter. Imagina para os times menores do interior. Então eu acho que na questão financeira, para eles é muito importante. Agora a gente vai ter que ver na questão sanitária, na questão de logística, como é que os jogos vão acontecer. Imagino eu que mesmo em julho e agosto, os jogos aconteceriam com portões fechados, né? Com certeza. Seria ainda sem público, sem a presença de público. E até interessante, porque a gente tem que regionalizar essa discussão também de voltar ao futebol ou não. Porque o Rio Grande do Sul, a capital, Porto Alegre, por exemplo, é a melhor capital dentre todas do Brasil nesse quesito, que está conseguindo combater aí o coronavírus. Aconteceram mortes, mas em menor escala, no sentido de uma morte por 1 milhão de habitantes. Sim. Portanto, a volta do Gauchão ela é bem mais palpável, André, do que uma volta do Brasileirão, por exemplo, porque tu pega o Nordeste tá bem complicada a situação por lá. Também, obviamente, São Paulo e Rio de Janeiro ameaçando até o lockdown. Sim. Portanto, a gente tem que separar também essa discussão. O Brasileirão não tem como fazer nenhuma projeção, na minha visão, então o Gauchão ele teria até mais espaço dentro do calendário brasileiro para que ele retornasse. Sim, e eu acredito que o Brasileirão, se voltar, volte só pelo final do ano e termine no ano que vem, aí entrando talvez num calendário europeu. Sim. E a Libertadores, eles também não tem prazo para volta, né? Nas competições nacionais e da Sul-Americana e Libertadores. Eu até vou pegar...
Não, pode continuar, André, A desculpa. gente vai dar mais atenção mesmo para os campeonatos estaduais, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que a situação está mais controlada que nos outros estados, como tu citou, no Sudeste, no Nordeste do Brasil. Acredito que volte primeiro o Gauchão, mas se o Gauchão voltar só mesmo em junho, agosto, e tiver dando o Campeonato Brasileiro, acredito que a dupla Grenal vai usar o time reserva, a categoria de base. Sim. Até pegando o gancho aí do que tu falou, André, tu acha que a adequação do calendário brasileiro com o europeu agora seria ideal? A gente poderia aproveitar essa oportunidade, entre aspas, que estamos tendo para adequar e para regularizar o nosso calendário juntamente com o lá de fora? Acredito que sim. O campeonato argentino, o colombiano, o chileno são campeonatos que já tem a data europeia. É mais fácil também para os times argentinos venderem jogadores assim no final da temporada. Sim. Que fazer caixa, que é a principal forma de fazer caixa dos times argentinos. Mas eu também não sei como é que vai funcionar a questão do calendário europeu. Eu acho que eles vão até janeiro, já que falta menos de um mês e teriam mais 2, 3 meses de futebol para acontecer. Até o final da temporada deles. A Bundesliga, ali como o Antônio tinha falado antes, ela voltou, ela retornou. A Premier League, o campeonato inglês, já está autorizada a retornar e a previsão é que se faça isso em junho, na metade de junho. O campeonato português também. Mas tem outros países que estão tomando medidas, caminhos contrários. Por exemplo, a França terminou a Ligue 1. PSG foi sagrado campeão. Já era. Na Escócia também, o Celtic foi consagrado campeão já. Então, também lá a discussão ela também tem que ser variada. Como é que tu vai... O PSG acabou o campeonato francês, mas ele está classificado para as quartas de final da Champions League. Ele vai disputar só a Liga dos Campeões para finalizar a temporada? É uma situação bem complicada, né, Antônio? Eu acho assim que essa movimentação que a gente está vendo, essa tentativa de retomada de campeonatos, ela se dá muito mais pela manutenção das questões financeiras do que por qualquer outra coisa. Porque se a gente for trabalhar aí com trabalhos essenciais, o futebol não chega a ser um trabalho essencial, mesmo que seja o maior entretenimento, talvez, do mundo todo. A gente pode entrar no ponto de que, através do futebol, muitos empregos e muitos trabalhos se vão linkando e eles são essenciais. Ok, mas eu acho que essa retomada, essa tentativa quase que desesperada de retomar o futebol é por conta das obrigações financeiras, porque muitos clubes, você vê o Grêmio, por exemplo, que estava numa ascensão meteórica ali no controle de despesa, de organização de fluxo de caixa, o Grêmio agora tem um rombo, né? O Grêmio teria um superávit com a venda do Everton, com uma possível venda do Matheus Henrique, mas acaba que agora, por conta desse atraso de receita, de televisão, de uma série de coisas, o Grêmio acaba se endividando já, tanto com o Romildo falando da possibilidade de pegar empréstimos para tentar equilibrar minimamente a coisa. Mas assim, uma coisa que a gente pode ver assim de positivo, e eu não sei o que vocês pensam, porque há muitos anos se fala de uma normalização dos calendários, né? O calendário europeu seguindo o calendário aqui da América do Sul, na Argentina já é assim. Acho que agora, talvez por conta dessa pandemia, a gente se veja forçado, e aí eu não sei o que vocês acham, se é bom ou se é ruim, de normalizar e de deixar tudo alinhado, o calendário europeu e calendário aqui da América Latina também. Pois é, o que sempre se bate contra sobre essa adequação do calendário brasileiro com o de fora é com o seguinte, é a questão do país ser um país tropical. Em dezembro e janeiro, jogos abaixo de um sol de 85 graus em Porto Alegre, e aí seria muito complicado. Eu rebato um pouco essa tese, no sentido de que nós já temos os campeonatos estaduais que iniciam-se na metade do mês de janeiro. Os times, eles se representam na primeira semana de janeiro. Pois é. Sim. Então, na minha opinião, não são condições ideais. Tanto que eu sou a favor de o gauchão para a dupla Grenal, pelo menos, ou ser diminuído ou nem participarem. Só que, então essa tese, ela já meio que se quebra na minha visão. Então eu sou a favor, eu seria a favor sim
de adequação, até por conta, e para mim o principal fator para que isso acontecesse é com relação à janela de transferências, como o André falou, porque a principal janela de transferências lá de fora acontece no mês de agosto, onde estamos na metade da nossa temporada aqui, entende? Então acabamos perdendo as nossas principais peças no meio de um planejamento, no meio de um processo. Quando os times brasileiros também vão contratar jogadores da Europa, eles precisam de um tempo para readequação ao futebol brasileiro, aos jogadores estrangeiros que nunca jogaram aqui. Sempre vem o caso do Alex, o Nilmar, alguns jogadores que o Inter trouxe de volta no meio do ano, demoraram e foram só jogar o que sabem só na outra temporada. Sim. Isso atrapalha também, eles precisam de uma pré-temporada, que eles vieram de férias. Mas vocês acham que não seria também um momento oportuno para se repensar o modelo, por exemplo, dos estaduais? Talvez não em todos os estados, tá? Mas, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, é notório, se a gente for pegar num dado estatístico, agora a gente está tendo uma exceção, o Caxias foi campeão do primeiro turno, mas Grêmio e Inter são as maiores forças e estão sempre na linha de frente, sempre chegando às finais. Reconhecer isso, eu acho que é algo muito fácil, né? São as maiores forças, tem maior investimento, naturalmente se espera que chegue sempre às finais, ou ao menos na parte final do campeonato. Será que não seria interessante que Grêmio e Inter, e eu sei que já se fala isso há muito tempo, já chegassem ali na parte semifinal, nas quartas de final, deixando para os clubes do interior essa competição mais extensa, e aí Grêmio e Inter entrando já na parte final? Olha, eu tenho opinião, como tu falou, esse é um momento talvez oportuno de fazer isso. Mas eu já tenho essa opinião há um tempo, de que o estadual, para a dupla Grenal, vamos começar, para a dupla Grenal, em termos de futebolísticos falando, não presta para nada, não serve para nada. É mais para criar crise do que para glória. Quando tu ganha o gauchão é um alívio e não um sucesso. Beleza. O que acontece que para a dupla Grenal é bom é a questão da cota de televisão, da cota que a RBS paga, que são em torno de 13 milhões de reais. Então os clubes contam, inclusive, com essa receita no planejamento para a temporada, para tentar fechar com superávit lá no final do ano, ou para fazer projetos a longo prazo. Beleza, agora para os times do interior, como tu bem falou, Antônio, eles competem, eles entram no gauchão simplesmente pelo dinheiro também. Sim. Até pelos jogos em casa, dinheiro de bilheteria, que acontece não é vultuoso apenas quando jogam contra a dupla Grenal. Então também tem essas questões. Eu tenho uma discussão, eu tô fazendo lives no meu Instagram, não sei se vocês estão acompanhando, às vezes eu faço, muito às vezes boas não. Ainda, hein? Tô acompanhando, sim. E eu sempre tenho gente que comenta, eu falo bastante sobre esse tema aí do gauchão, sobre a minha opinião, e muitos rebatem, falando, pô, mas tu tá tirando a principal fonte de receita dos times do interior, coisa e tal. É que daí eu já vejo um pouco um ambiente mais macro, que é o seguinte, tu cria mais campeonatos, mais divisões nacionais, por exemplo, Série E, isso. Série F, se der, porque o território brasileiro é de um tamanho continental. Daria para fazer isso, regionalizando os campeonatos, fazendo a divisão sul, por exemplo. Podia fazer várias divisões, separar pelas regiões, fazerem ele uma fase de grupos, e os melhores times vão se classificando, aí conseguindo mais renda para conseguir viajar e enfrentar os times dos outros estados, de outras regiões do Brasil. E enfrentariam em fases da competição um pouco mais adiantadas, então não seria tanto dinheiro que teria que se investir nisso. E, ao mesmo tempo, estenderia o calendário das equipes do interior. Por exemplo, vou pegar o Aimoré, a equipe de São Leopoldo, do goleiro Renan. Não, o Renan tá no esportivo. Mas o Aimoré, ele não tem o que fazer depois, quando acabar o gauchão. Só a Copa FGF lá, a Copa Vianney Carlet no final do ano. Então os contratos também são feitos temporários, de 4 meses, só para disputar o gauchão. Então tu teria uma maior profissionalização também das equipes do interior. Concordo. Então eu fecharia nisso. Ou pelo menos diminui o estadual para a dupla Grenal, ou até retira-os da competição e estende o calendário nacional para as equipes inferiores, para as equipes, né, do interior, por exemplo, do Rio Grande do Sul. Eu fecharia nisso. Mas tá, beleza? Fecho com essa. Fechamos? Agora falta só a gente chegar lá e dar essa ideia. Portanto, gurizada, quem tá nos vendo, tem também nos acompanhando pelo YouTube, comente aí, deixe seu comentário na nossa caixa ali de comentários abaixo do vídeo, dentro do YouTube, deixe o seu polegar para cima, inscreva-se no canal, nós estamos voltando mais forte do que nunca. E vamos pegar agora, gurizada,
Os jogos que a RBS TV vai passar. Eu vou primeiro contextualizar, que é o seguinte: todos os domingos, às 4 da tarde, a Globo estava passando jogos da seleção brasileira, jogos históricos, para que prendesse a atenção e desse prazer para os espectadores. Agora eles estão regionalizando. Cada estado passa um jogo importante, historicamente, dos times presentes na região. Vamos comentar sobre a dupla Grenal, mas antes eu queria trazer só uma notícia aqui que eu peguei ontem do site Globoesporte.com, até eu abri um sorriso na hora que eu li, e nesse momento é muito importante que a gente faça isso. Olha aqui, ó, como se fosse a primeira vez, Neto relata festa do avô com Alzheimer ao ver título mundial do Corinthians reprisado na Globo, Corinthians e Chelsea, jogo de 2012. O Neto é o Rafael Garcia, que publicou foto nas redes sociais e viu seu post viralizar no domingo. Portanto, a Globo reprisou o jogo e o avô na casa dos 80 anos, já com a doença do Alzheimer, pensava que estava acontecendo ao vivo aquele jogo e comemorou como se não houvesse amanhã a conquista do Corinthians, campeão mundial de 2012. Eu achei muito interessante, Antônio. Cara, tu sabe que eu tenho até um relato pessoal a fazer a respeito disso, porque a minha avó, por parte de pai, a dona Eva, ela tá com Alzheimer. Uhum. Ela teve um AVC recentemente, ano passado, se eu não estou enganado, que agravou muito a situação. Então a minha avó, ela já tinha um esquecimento natural da idade, com Alzheimer se agravou, com AVC ficou pior, e agora a minha avó tá num estágio assim de chegar aqui para me ver, por exemplo, e chegar 3 quadras depois e alguém comentar com ela: nossa, como o Antônio tava bem, tava legal, né? E ela: como assim? Quando é que a gente viu ele? Então, eu acho que ao mesmo tempo que a TV teve que se reinventar, porque foi todo mundo pego de surpresa com essa história da pandemia, né? Tá todo mundo tentando se readequar, e o mesmo com a televisão, que tá reprisando novela, reprisando jogos. É uma oportunidade também pra gente, enquanto espectador, de recordar algumas coisas. Eu fico imaginando para esse senhor aí que pôde viver como se fosse a primeira vez, porque acaba que para uma pessoa que tem Alzheimer, as memórias de curta e média duração, elas são quase nulas, né? Elas não existem, elas têm que ser recordadas o tempo todo. Era o jogo, porque pode ser que amanhã o senhor nem lembre que viu o jogo, você entende? Pode comemorar de novo a conquista do Corinthians. Então eu acho muito bonito, assim, é um fator humanizador a gente ver essas pequenas coisas acontecendo também no cenário do futebol. Eu achei muito bonito, assim, é uma notícia bem bacana. Eu fiquei bem tocado também vendo isso, e bem legal, bem interessante. Então, pegando esse gancho com relação ao jogo do Corinthians do Mundial de 2012, que a Globo reprisou, a RBS TV passou aqui pra gente, pra nossa terra, aqui pro Rio Grande do Sul, a final de 1983 da Libertadores entre Grêmio e Peñarol, primeiro título continental do estado do Rio Grande do Sul. O Grêmio derrotou a equipe uruguaia. Vou até pegar aqui a escalação do Grêmio, que atuou no jogo do Olímpico, o terceiro jogo, porque funcionava da seguinte maneira: tinha o primeiro jogo, se não me engano, foi em campo neutro, aí depois foi no Uruguai, e os 2 jogos acabaram empatados. Então forçou-se mais um jogo, e se acabasse mais uma vez em empate dentro do Olímpico, teria mais um jogo em campo neutro, que seria em Buenos Aires até. Eu acompanhei essa transmissão na RBS domingo, com a narração de Celestino Valenzuela. Então era um formato bem diferente. Portanto, no terceiro jogo da final da Libertadores de 83, o Grêmio entrou em campo com Mazzaropi no gol, os zagueiros Baidec e De Leon, nas laterais Paulo Roberto e Casemiro, aí na minha cancha Osvaldo, China e Tita, mais Renato Portaluppi, Caio e Tarciso na frente, e o César, que começou o jogo no banco, entrou no lugar do Caio e marcou o gol do título, o segundo gol de cabeça. O Caio, que havia feito o primeiro gol da equipe tricolor. O gol do Peñarol foi marcado pelo Morena, o técnico do Grêmio na ocasião era Valdir Espinosa, saudoso Valdir Espinosa. E o que me chamou muita atenção foi com relação ao estilo do jogo. O jogo foi meio fraco tecnicamente, só que bastante pegado. Cara, tinha umas entradas assim que a gente fala: nossa, o Felipe Melo entra muito duro. Porque o Pepe chega violento nos lances, mas porque a gente não via o futebol daquela época. O outro lado era o Peñarol, né? Meu chapéu. Mas era cada enxadada uma minhoca. Batiam todo o tempo, e o gramado do Olímpico também parecia um pasto. Cara, daí eu vi muitos amigos gremistas colocando no Facebook: isso era Libertadores raiz. Era assim que se jogava Libertadores. E aí até dentro dessa Libertadores de 83 tem a famosa Batalha de La Plata, Grêmio e Estudiantes, onde o Grêmio viveu praticamente uma guerra lá no território argentino. Foi na semifinal, né? Oi? Foi na semifinal?
O Grêmio pegou o Estudiantes no triangular da semifinal também, mas isso foi numa fase anterior a essa. Na fase exterior. Isso. Cara, inacreditável, inacreditável. E o Grêmio acabou trazendo o primeiro título continental aqui para nossa terra, derrotando a equipe do Peñarol. O Tarcísio Flecha Negra também, que já faleceu, atuou naquela partida, e o Tita, o meio-campo, camisa 10 daquela equipe, que é ídolo no Flamengo. Tita foi o melhor jogador em campo, na minha opinião, pelo que eu pude acompanhar. E também tem aquele famoso lançamento, cruzamento do Renato, que ele bota na cabeça do César, numa embaixadinha lá na ponta direita, um balão pro meio. Isso, André, ele nem pensou, ele deu um balão lá pra segunda trave, e o César tava lá bem posicionado para fazer o gol, porque o Renato jogou mal aquela final da Libertadores. Renato foi mal. O Renato nunca joga mal, né? Nunca joga mal. O Renato é melhor que o Cristiano Ronaldo. Mas, brincadeiras à parte, assim, eu acho que a Libertadores, ela sempre teve esse aspecto mais agressivo, né? Mais emocional. Claro, não tem nem comparação do que foi há 20, 30 anos atrás do que é hoje, né? São outros tempos. Hoje o politicamente correto acontece de uma forma muito mais incisiva, uma das entradas que a gente viu naquele jogo ali, não todas, uma só, já seria suficiente para expulsão e para suspensão de não se sabe quantos jogos. Mas de alguma forma esse aspecto emocional mais agressivo, mais violento, mais vibrante da Libertadores de outrora, ainda se vê, né, nas Libertadores de agora, claro, com uma intensidade muito menor, com menos Felipes Melos da vida, mas a gente ainda vê isso, né? Eu não sei se vocês chegaram a dar uma olhada, mas a Gaúcha ZH publicou hoje de manhã uma eleição do melhor Grêmio de todos os tempos, né? Então pegou o Grêmio de 83, Grêmio de 2016, Grêmio de 2001, foi pegando os melhores Grêmios assim na avaliação deles, e acabou que o de 83 foi o campeão, ganhou do Grêmio de 95, ganhou do Grêmio de 95 na final, né? Legal essa foi uma enquete feita por Gaúcha ZH com os seus leitores, é isso, né? Isso, foi uma enquete. Para ter uma noção, o Grêmio de 2017 perdeu pro, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Perdeu pro de 95, que foi a final lá com o Ajax e tal, né? Sim. Interessante. Portanto, este Grêmio que eu trouxe aqui na escalação, eleito pela maioria dos gremistas como o melhor Grêmio de todos os tempos, o Grêmio de 83. E a RBS vai continuar com esse projeto, passando os jogos aos domingos às 4 da tarde, e também transmitirá Internacional e São Paulo, é o próximo jogo, até o Inter e São Paulo, final da Libertadores de 2006. E eu vou rapidamente aqui também trazer a escalação do segundo jogo no Beira-Rio, André. Vamos ficar atento aqui, vamos ver aqui, ó. Klemer no gol, aí Ceará, Bolívar, Fabiano Heller e Índio. Tem o Jorge Wagner também, o Inter jogou no 3-5-2, Jorge Wagner como ala esquerdo. Na meia cancha, Edinho, Tinga e Alex, Fernandão e Rafael Sobis. Esse foi o Inter que entrou em campo e empatou com o São Paulo naquela ocasião e acabou sagrando-se pela primeira vez campeão da Libertadores. Já em 2006, essa partida, e o Inter que viria a ser campeão mundial meses após este confronto histórico contra a equipe do São Paulo, André. Tu citou o Jorge Wagner na ala esquerda. Nesse time do Inter não dava para entender quem era o lateral esquerdo. Ora era o Jorge Wagner, ora era o Alex. Eles trocavam bastante de posição no corredor. Porque nenhum dos dois tinha uma grande característica na marcação. Eram dois jogadores até bem semelhantes, meio campo, com um chute bem potente. O Alex era muito jovem naquela época, ele recém tinha chegado do Guarani de Campinas. O Alex. Os dois trocavam bastante posição ali pela ala esquerda. Pois é, e até nesse jogo o Inter tava assim, o Fabinho, que tinha sido expulso no jogo de ida, com e aí o Índio... Né? Com o Josué, que eles trocou tapas no primeiro jogo. Isso, o Josué foi expulso também até no primeiro jogo. E o Índio entra no lugar do Fabinho e o Abel altera o esquema para esse 3-5-2. Essa é a história desta decisão. E tinha no banco de reservas nesse jogo Adriano Gabiru. Não entrou, ficou no banco. Entrou o Michel nesse jogo e não o Adriano Gabiru. Tá bueno? Portanto, esses jogos históricos é legal de relembrar, é legal pra tu sentar e ver como é que era o futebol também. Porque em 2006, a gente vê, obviamente, muito mais semelhanças com o futebol de hoje, mas também tinha algumas peculiaridades, como, por exemplo, eu até vendo alguns jogos um pouquinho anteriores a esse de 2006,
Eu vi um Vasco, olha que decadência, mas eu vi um Vasco e Portuguesa pelo Brasileirão de 2001, se não me engano. Não, desculpa, Vasco e São Caetano. Vasco e São Caetano. Jogão. Mas que jogo bom. 3x1 pro Vasco, né? Isso, esse aí. Tu também viu. Foi o jogo de São Januário lá que teve a queda do alambrado, não? Não, foi no Pacaembu esse jogo, né? Isso, se não me engano foi no Pacaembu, foi depois desse do São Januário que foi interrompido. Isso. Ou não foi interrompido, ele foi até o final, se não me engano. Agora eu não vou saber. Não, foi interrompido. O time do Vasco tinha o Pedrinho, tinha o Juninho e tinha o Romário. Nossa. Não dava pro São Caetano. E o São Caetano tomou 3x1 no Pacaembu, mas jogou bem melhor essa partida. Não, mas o jogo em si, questões táticas, cara, bem aquém do que a gente tá vendo hoje. Eram 4 jogadores no ataque, por exemplo, do Vasco. Eu vou pegar o Vasco de exemplo. Aí perdiam a bola lá na frente e os 4, ao invés de pelo menos 3 deles retornarem, que é o normal que a gente vê hoje, que a gente tem a discussão, que o ponta tem que marcar o lateral adversário, tem que ir até a própria linha de fundo, eles ficavam lá. Eles voltavam trotando, não tinha toda essa consciência tática que nós vemos hoje. O futebol ele ficou mais um jogo de xadrez, mais do que era antes. Muito isso físico. Muito físico, isso. Muito físico. Eu acho que o futebol muda, não sei o que vocês pensam, o futebol ele vai evoluindo, vai passando por diferentes momentos. A gente teve um momento ímpar na história com a laranja mecânica do Cruyff, né, que até hoje eu não vi nada parecido. Quem tá nos ouvindo procurar na internet ali, aquela marcação em que iam 2, 3, 4, 5 jogadores em cima da bola, é surreal, precisa de muito treino para fazer aquilo, uma disciplina tática, uma concentração total, assim. E depois com o Barcelona do Guardiola, que faz a manutenção da posse de bola, a movimentação, a ocupação de espaço. Eu acho que o futebol das outras equipes, antes de conseguir tentar adotar esse modelo de futebol de posse de bola, que hoje a gente vê no Grêmio guardando as proporções, tá? Não estou comparando o Grêmio e Barcelona, mas os times tiveram que se adequar. Então o que foi isso? Preciso marcar essa movimentação, então eu recuo. Então é ponta que antes só atacava marcando lateral, teve uma série de ajustes assim para conseguir equiparar as forças. Então hoje times mais fracos conseguem volta e meia fazer frente a times maiores por conta da forte marcação. Se coloca lá uma linha de 5, uma linha de 4 e acabou, né? A gente vai defender aqui até a morte. Então acho que foi uma das formas que os clubes encontraram, mas o futebol se reinventou, são outros tempos. Nesse Vasco ali que o André citou, imagina só, Pedrinho era craque pra mim. Pedrinho era craque. Romário, e quem mais, André? Juninho Pernambucano. Olha, 3 grandes nomes, Juninho jogando Copa do Mundo, ídolo no Lyon, é só craque, né? E aquele São Caetano tinha um Ademar, lembra do Ademar? Eu não vi jogar, né? Só nesse jogo. Eu, André e a Virgínia, também mandar um abraço pra Virgínia. A gente até fez um trabalho dentro da ETEC Padre Orlando de Moura sobre o São Caetano, daquela época. O São Caetano, nós gravamos até a gente tem que tirar do ar, né? A gente tem que tirar do ar, não, tem que tirar do papel e colocar, mas isso é só um parênteses. E a gente trabalhou em cima das campanhas históricas do São Caetano naquela época, principalmente a Libertadores de 2002, certo? 2002. Isso, que perde pro Olímpia a final. E até Antônio, só para resgatar ali, eu elegi, dentro de uma pesquisa feita por mim mesmo, mas dentro da minha live no Instagram, @LeoRPérez, eu tô parecendo o Fetter agora aqui, mas perguntaram pra mim quem era o melhor treinador de todos os tempos. Cara, primeiro a gente tem que tomar um tempo da nossa vida pra pensar bem nisso e pra formar opinião bem embasada. Só que na hora, o primeiro nome que me veio foi Rinus Michels, da Holanda de 74. Porque ele revoluciona o futebol da época, por mais que o Brasil de 70 tenha sido, talvez, a melhor seleção dentro dos nomes que dispunha, só que não era uma equipe, como é que eu posso dizer, era um jogador, eu vou ter que cuidar muito bem do que eu vou falar agora, mas eram jogadores espetaculares, fora de série, só que dispostos dentro do gramado em cima de um futebol totalmente bonito, um futebol plástico, sem tanta atenção. Tinha atenção do Zagallo para isso, mas ao que eu percebi, até vendo jogos no Sport TV, não tinha tanta atenção assim para a parte tática como tinha a Holanda de 74. A Holanda de 74, ela faz com que o lateral que sobe uma vez, o outro lateral lá do outro lado, ele resguarda um pouco como terceiro zagueiro. Tinha o Cruyff, que circulava bastante pelo campo. Daí eu até elegi o Rinus Michels.
foi o primeiro nome que me veio na cabeça, e eu até pensando depois, pode ser realmente o treinador mais que merece mais enfoque de todos os tempos, talvez o melhor treinador aí. Então, até Eu acho que ele... Oi? Desculpa, André. É bem difícil, eu acho até mais fácil dos tempos atuais, qual treinador de 20 anos para cá é o melhor. É uma questão bem difícil mesmo. Bem difícil. Eu elegeria, dentro dos últimos 20 anos, que também foi uma pergunta feita para mim, o Pep Guardiola. Acho que nos últimos 20 anos foi o que mais se destacou. É que aí a gente vê os momentos pontuais em que o futebol ele tem são marcos no futebol, né? O que o Rinus Michel fez com a seleção da Holanda é algo completamente diferente da época. A gente tinha um Brasil de outras Copas muito forte, muito dominante. O Brasil, na geração do Pelé, se impunha com muita força, e o que a gente viu na seleção da Holanda naquela Copa era algo que não sabia se como marcar, não sabia se como enfrentar. Era se o futebol tentava, total. se movimentava. Eu já vi alguns jogos daquela seleção holandesa, os jogadores do time adversário se espaçavam um pouco mais, só que assim, os caras iam sedentos pela bola. E a gente nunca mais viu, na minha opinião, um futebol parecido com aquele. Daquela intensidade, naquela movimentação tática, nunca mais. Aí vem o Guardiola, que para mim, nesses últimos 20 anos, é o melhor, disparado pela capacidade de reinvenção, né? Pelo domínio que o time tinha em relação aos outros, 70% de posse de bola, imagina isso. É verdade. Então, o Mitchell é realmente, talvez, para mim também, o melhor. E vamos fazer só uma referência aí ao Tele Santana, porque é um brasileiro que eu acho que tá entre os maiores da história também. Pois é, infelizmente não conseguiu ganhar aquela Copa de 82, que é uma das seleções mais conhecidas da história que não ganhou a Copa, e ele era o treinador. Assim como a Holanda de 74, é verdade. As duas seleções que acho que foram as maiores zebras, né? Ter perdido a Copa do Mundo. E pra ti, André, o melhor treinador desses últimos 20 anos? Ficaria no Guardiola também? Iria pro Jürgen Klopp? Mourinho? Mas nessa época, eu gostava mais de ver a seleção espanhola do Vicente Del Bosque jogar do que o próprio Barcelona. Sim, Vicente Del Bosque. É que daí a seleção espanhola era uma junção do Barcelona com o Real Madrid. Pois é o que eu ia perguntar. Tu não acha que o Del Bosque ele tentava reaplicar o que se fazia no Barcelona? Mas ele conseguia, para mim, até com futebol mais bonito em muito menos tempo de treinamento. Que a seleção espanhola que se reúne quantas vezes? No máximo 20 vezes por ano para treinar. Sim. Verdade. E ele conseguiu, por forma dos líderes, o Casillas, o Puyol, o Sérgio Ramos, conseguir juntar o Barcelona e o Real Madrid, porque tu se lembra, nessa época, todos os clássicos tinha briga no final, e era engraçado, porque todos os clássicos também terminavam em goleadas, ou pro Real Madrid ou pro Barcelona. E sempre tinha discussão, briga no final. Sim. Mas na seleção espanhola, eles se entendiam bem. Ele fez uma gestão do grupo ali muito forte, né? Porque tinha uma rivalidade muito grande, era Mourinho e Guardiola. É verdade. O Mourinho até saiu, ele foi numa época pra Inter de Milão, foi campeão da Liga dos Campeões lá. Isso, com Milito, Diego Milito. Diego Milito, Eto'o, Sneijder, mas ele antes, quando ele saiu, eu não me recordo quem foi o treinador do Real Madrid na época. Eu acho que foi o Rafa Benítez. Quando o Mourinho saiu? Que ele saiu em 2009, 2010. Cara, ele saiu em 2000 e... Não, o Mourinho, ele treinou o Real Madrid a partir de 2010, que ele foi campeão com a Inter na Champions. Sim. Aí ele fica até 2014, por ali, se não me engano. Que daí é o Carlo Ancelotti. Ele fica até 2013. Eu não sei se o Carlo Ancelotti assume logo em seguida, mas o Ancelotti vence a Champions de 2014, inclusive. Sim. O Ancelotti é outro ótimo treinador nos últimos anos. É verdade. Buenas. Ele treina a Inter de Milão de 2008 a 2010, chega no Real Madrid em 2010, fica até 2013, depois vai para o Chelsea, Manchester United, e agora tá no Tottenham. Que baita esquema. Ele tá muito bem no Tottenham. Ele tá me fazendo muito feliz. Antes de tu mudar de tema aí, ó, só quem tá falando de grandes times, essa mesma eleição que a Gaúcha fez em relação ao time do Grêmio, fez também em relação aos times colorados. E aí, qual que vocês acham que ganhou? Melhor Inter de todos os tempos?
Inter de 76. É, isso aí. 76? 75, 76. Tá aí. Foi o que mais fala, realmente. Teve o Inter de 79, campeão brasileiro invicto, mas o de 76 ele era mais vistoso. Inclusive, eu até classifico o maior treinador do Inter de todos os tempos, e até meio contraditório o que eu vou falar, eu não diria que foi o Abel Braga, tem o espaço dele, mas diria Rubens Minelli. Rubens Minelli, com certeza. Ele foi 2 vezes campeão brasileiro pelo Inter, no ano seguinte ele foi pro São Paulo e foi campeão também. E marcou o Inter que fez, marcou época também, né? O Galvão Bueno citou o Inter de 76, 79 na verdade, 79, daí não era o Rubens Minelli, era o Enio Andrade já. Mas ele falou que era o melhor meio campo que ele viu no futebol brasileiro, que era Falcão, Jair, Carpegiani e Batista. Isso. Eu quero ver alguém falar. Eu dou 10 segundos para alguém falar algum time melhor que o Inter. Mas agora, eu até ia pegar um outro tema sobre a parte tática, vamos só dar uma padecal nisso antes, depois desse tema, só que é o seguinte, o número de substituições agora foi aumentado para 5 devido ao condicionamento físico precário dos atletas nessa volta aos gramados, porém, eu vejo que vai ser uma mudança que vai vir para ficar, essa substituição de 5 jogadores em 3 paradas. Eu até tinha a opinião que deveriam ser 6 substituições, mas 5 tá de bom tamanho. Para mim vai ter uma maior variação tática, a gente vai poder observar mais o que os treinadores vão poder fazer dentro das suas equipes. Eu já não acho isso. Eu até ia botar o contraponto. Tem gente que acha que vai aumentar a disparidade entre ricos e pobres. Nem isso. Eu acho que quando o time, por exemplo, tem alguns treinadores, vou citar o exemplo de 2, do Renato e do Abel Braga, quando saem perdendo, no segundo tempo eles põem 3 atacantes no segundo tempo, somado com... tiram todos os volantes, os zagueiros põem atacantes. Agora imagina o Renato tomando 1-0 em casa para o São Luís. Vai botar 5 atacantes, ou o Argel ganhando de 1-0 no Beira-Rio. Vai botar 5 zagueiros, 3 volantes, 2 zagueiros. Mas aí faz parte da estratégia também, talvez. Aí vai dar consciência. O futebol já não fica melhor, né? Pois é, mas aí tu vai observar, por exemplo, tu tá fazendo uma crítica ao Renato. Tu vai conseguir observar mais até o Renato, que ele vai ter mais opções para colocar em campo, e se ele tomar essa atitude, ele vai ser mais criticado ainda, entende? Eu acho que... Pode falar. Não, eu acho que... Não sei se vem para ficar, sabe, Léo? Talvez possa daqui a um tempo se fazer a manutenção disso, mas eu acho que é uma questão temporária nesse primeiro momento, porque isso vai modificar muito o dinamismo do futebol. Muito dinamismo. Tu vai ter quase que o dobro do que tu tinha até então. Sim. Né? Quase que o dobro. E aí vai permitir uma série de coisas. Claro, vai ser interessante ver o futebol com essa possibilidade de substituição, de alteração de esquema, e pode ser no primeiro tempo, posso fazer 2 no primeiro tempo e 3 no segundo, imagina só isso. Né? O jogo fica... É dividido em paradas também, né? Porque há uma crítica também que poderiam fazer. É dividido em paradas. Tu tem no máximo 3 paradas para fazer e 5 substituições. Aí tu pode espalhá-las conforme você bem entender dentro dessas 3 paradas. Tu sabe que uma coisa que eu queria ver muito no futebol, e acho que talvez nunca venha acontecer, é a questão do VAR, já que a gente tá falando de mudanças na regra e tal, que o VAR não fosse uma coisa constante, assim, que cada time tivesse, sei lá, 1 ou 2 pedidos por jogo, sabe? De Sim, revisão, eu também. como é no tênis, por exemplo. Tu tem 2 pedidos e gasta eles e acabou. Porque eu acho que o futebol com substituição me lembra muito o futsal. Claro, são 5. No futsal é ilimitado, é aquele entra e sai de jogador o tempo todo. Só que eu acho que a questão tática ela cresceria com isso também. Claro, a gente veria alguns absurdos, né? Talvez o Renato botando 4 substituições no primeiro tempo que tá perdendo o São Luís. Mas é isso, né? Analisar também melhor os treinadores e as suas estratégias. Pois é até uma discussão bem boa essa aí também com relação ao VAR. Eu também tô mais ao teu lado aí, Antônio, em relação a pedidos. Aí tu tem desafios, onde tu desperdiça o desafio ou tu mantém. Isso aí a gente pode voltar a discutir isso aí realmente, que é bem interessante. Mas vôlei agora, é assim, né? Vôlei, isso, tênis isso. Também. Mas agora eu vou querer mudar rapidinho pra gente falar, nesses minutos que nos restam, um pouco mais de 10 minutos aí, sobre transferências. Eu vou começar trazendo só uma notícia que surgiu e provavelmente ela não vai ser concretizada até o upload do nosso programa. O Everton, o Napoli estaria interessado no Everton e disposto a pagar 156 milhões de reais ao atacante do Grêmio.
Portanto, o Napoli estaria investindo 156 milhões. É um bom preço pelo Everton, André? 156 milhões de reais seriam 25 milhões de euros, né? Há um Pois tempo atrás, eu acho que o Grêmio até conseguiria mais que isso. Mas eu acho uma boa hora para vender, porque além do Grêmio estar apertado agora em função do coronavírus, o caixa do Grêmio, o euro está muito alto, né? Já chegou a R$6. Se algum time brasileiro quer vender jogador para a Europa, essa é a hora. E esses 25 milhões de euros viriam bem por ele. Ainda mais que é um jogador que completa 24 anos esse ano. Eu acredito que tu falou uma coisa bastante certa aí, André, porque eu vejo que os 156 milhões, se tu pega 2 anos atrás, talvez ali, 156 milhões pelo Everton, vende ou não vende? Não, eu acho que dá pra gente pegar um pouquinho mais. Eu acredito que os torcedores gremistas e dirigentes gremistas sonhavam com valores mais vultuosos que esses que eu acabei de falar. Porém, dado o contexto histórico que nós estamos vivendo e a necessidade que o Grêmio tem e vai ter ainda mais num futuro próximo, mais a valorização do euro, eu acredito que seria também uma boa venda aí, Antônio. Eu primeiro acho que não vai nem acontecer essa venda. Honestamente, acho que nesse momento o futebol recém retomando, a Itália foi um dos países mais atingidos, os clubes estão mais pensando em como se equilibrar financeiramente do que investir. A gente tem rumor em cima do Everton há quanto tempo? Desde o final da Copa América, talvez até antes disso, assim como era com o Luan. O Luan cada mês tinha uma sondagem e acabou indo para o Corinthians por um valor super abaixo. Mas assim, nesse momento, claro, de pandemia, uma vez que isso se confirme, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas eu acho que a saída do Everton para o Napoli tem também a ver com a saída do Callejon. Isso. Né? E isso precisa se confirmar antes. Né, que seria uma peça de reposição que eu acho que o Everton tem até mais potencial que o Callejon, com todo respeito ao Callejon. Mas eu acho difícil, viu? Nesse momento, uma transferência dessa com valores tão altos. Claro, eu acho que o que aconteceu com o Neymar lá no Paris Saint-Germain mudou a numérica assim, das cifras, mas eu acho que ainda é um valor muito alto para esse momento, sabe? Acho que, claro, se vier, vende rápido, nem pensa muito. Se não, acho que é difícil, é improvável que se oferte essa quantia agora. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. E como estamos falando de um momento de muita dificuldade financeira, principalmente para as equipes brasileiras também, vamos falar agora de oportunidades de mercado. Porque eu conversei com o André antes do programa, ele já pegou aí uma página da fonte Transfer Market, onde ele vai nos passar também alguns jogadores sul-americanos, né, André, que estão com os contratos encerrando aí dentro de um mês, é isso? Isso. Então, vamos falar dos jogadores da realidade do futebol brasileiro, ou a gente pode falar dos jogadores que estão sem contrato, tipo o William, Thiago Silva, que termina o contrato agora e a gente não sabe que vão vir jogar aqui no Brasil? Pode trazer rapidamente também. Bom, os brasileiros que estão terminando o contrato agora é o atacante William, o Thiago Silva, o meia Carlos Eduardo, do Al Hilal, que jogou muito bem contra o Flamengo, o zagueiro Gemerson, aquele que era do Atlético Mineiro, passagem de seleção brasileira, estava no Mônaco, o volante Petros e o Rafael Carioca, 2 jogadores que eu considero que serão muito importantes para o Grêmio se eles trouxessem, jogadores que serão titular. Também o atacante, o Robinho, tem 35 anos, já não considero muito importante, não voltaria tão bem o Robinho, até que está com problema de balança, está acima do peso. Olha só. E o lateral direito, Mariano, aquele que era do Fluminense, tá no Galatasaray, 33 anos. Acredito também que nem Inter nem Grêmio vai investir nesse jogador, já que o Grêmio contratou 2 laterais, o Orejuela e o Vitor Ferraz, e o Inter contratou o Sarabia, lateral da seleção argentina. Acho que nesse momento o Mariano não despontaria interesse da dupla Grenal, que já despontou interesse em outras oportunidades. Mas esse William que tu fala, André, é o William do Chelsea. É, o William do Chelsea. O que tu ama. Eu gosto desse jogador. Qualquer né? Qualquer time do Brasil acho que é titular. Mas eu acho que ele não volta agora. Eu acredito que não também. Aí do Thiago Silva, hein? Já pensou? Vitor Cuesta e Thiago Silva? Pode ser que o Fux roube a vaga dele, né? Porque o Fux é muito elogiado. Mas... O Kudê ia bancar o Bruno Fux, que tem uma melhor saída de bola que o Thiago Silva, acho. Eu acho. Mas o Thiago Silva vai voltar, se voltar vai vir pro Fluminense, provavelmente. No final de carreira, não agora. Agora não. Acho que ele ainda renova com o Paris Saint-Germain. Mas quantos anos só o Thiago Silva? 35? Posso ver. Thiago Silva tem 35 anos.
Pois é, já não é um menino, né? Vamos lá, todo mundo vai virar o Zé Roberto agora. Não, mas proposta para continuar no futebol europeu, ele Ele ainda deve ter, né? É um Deve ter. puta zagueiro. o Milan quer ele de volta. Olha aí. O Milan, os times italianos, vamos fazer uma janela aí da pandemia, estavam se reforçando, né? Talvez até para tentar fazer frente à Juventus. O Inter de Milão com o Lukaku, o Alexis Sanches, Eriksen, o Lautaro Martinez, que não foi uma contratação de peso, mas é um grande jogador, talvez o que mais se destaque. A Inter de Milão pagou mais de 100 milhões por esse jogador. O futebol italiano ele estava mais equilibrado que nas últimas temporadas. A Juventus estava na liderança, mas A não. Atalanta estava muito frente. bem também na Liga dos Campeões. Pois é, a gente tá falando do Napoli levar o melhor jogador, talvez, em atividade, ou ao menos um dos três, Gabigol e Bruno Henrique, pro Napoli, né? O Cebolinha iria pro Napoli, então pensa bem. É verdade, é verdade. Tem os jogadores sul-americanos aí também, André, é isso? Tem sim, os argentinos. Você está agora o zagueiro Garay, que está no Valência, de 33 anos, ex-Real Madrid. O Nico Gaetan, só que ele recém chegou no Lille. Ele fez um contrato só de 6 meses, mas ele só fez 4 partidas. Ele estava no futebol americano. Acredito que ele vai renovar agora. Também o José Sosa, que está jogando na Ucrânia, jogador que jogou Copa do Mundo já pela Argentina no meio-campo. Também o Tevez está terminando o contrato. O Corinthians estava de olho no Tevez. O Corinthians, o Escoco também, que já descartado pelo Marcelo Medeiros. Não dá. Pois não surgiu essa notícia aí também aqui na nossa mídia, aqui no Rio Grande do Sul, de que o Escoco poderia estar voltando pro Inter, mas daí foi fortemente rechaçado pelos dirigentes colorados. Ele disse que não tinha adrenalina para jogar no Inter. Aí foi pro Sunderland. Por favor, né? Por favor. Mas o Tevez seria legal, hein? O Tevez até numa estratégia de marketing aí ia ser Só bacana ter o Tevez. Porque o Tevez está andando se arrastando. Tava acompanhando os jogos do Boca Juniors no campeonato argentino. Ele até fez o gol da final, mas faz tempo que o Tevez não joga um bom futebol. É porque acontece um fenômeno muito interessante com o Tevez, guardando as proporções também do que aconteceu com o Romário, né? O Romário, quando veio do Barcelona pro Flamengo, o Tevez, quando sai da Juventus e vem pro Boca, talvez na melhor fase da carreira dele, se destacando durante o ano. Só que como decaiu o futebol dele aqui, né? Não teve a mesma competitividade que ele teve na Juventus. O time da Juventus também era muito bom, Pirlo, Pogba. E agora aqui eu vou trazer rapidamente também os jogadores que em julho, a partir de julho, já vão poder assinar pré-contrato com qualquer das equipes aqui, ó. Vamos pegar do Inter e do Grêmio também. Eu vou falar o nome do jogador, o time onde joga, e vocês rapidamente diriam se trariam ou não aqui para a dupla Grenal. Um sim ou não, dizendo o time, beleza? Vai. Wagner Love, do Corinthians. Não. Sim. Tá, bueno. Já tem 36 anos. Esse já tá mais velho. Mas tem o Bocelli também, que poderia já assinar um pré-contrato. Sim, esse sim. Então, também. Diego Alves, goleiro do Flamengo. Sim. Sim pro não Grêmio, gosto hein? do Diego Alves. Não gosta? Sim pro Grêmio. Eu acho que o Inter já tem 2 bons goleiros, não do nível do Diego Alves. Eu prefiro o Diego Alves, mas eu acho que eu não investiria nisso. O Diego Alves viria com um salário na casa de 1 milhão. E sempre lembrando que a gente está fazendo aqui um exercício de futurologia, mas é que é bem complicado de trazer um Diego Alves, o próximo jogador que eu também vou falar, mas é até uma questão lúdica aqui para que a gente faça algumas projeções. Tava falando, Antônio? Não, para mim o Diego Alves não. Eu não gosto dele, eu prefiro o Vanderlei. Tá, bueno. Diego Ribas. Sim. Sim. Boa. Berril. Não. 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 Casares. Não. Vitor, goleiro Vitor, do Atlético. Não. Também não. Juan Fran, lateral de São Paulo. Não também. Anderson Martins, zagueiro de São Paulo. Não, já foi o tempo dele. Não. Tá bueno. Nenê, atacante do Fluminense. Não. Atacante, meio campo, tu diz? Meio campo, é meio atacante isso. Não. O Nenê, exatamente. Aí pegar os jogadores da dupla Grenal, que também vão entrar aí num período aí de pré-contrato também que poderiam assinar. Tá bueno? D'Alessandro. Sim. Mas o D'Alessandro é complicado, talvez ele não fique nem... Esse sim é pra saída da... Não, pra sair agora, do Inter agora e não precisa ir pro Grêmio. O Grêmio precisa, às vezes, desse jogador assim que o D'Alessandro, acho que se encaixaria muito bem no Grêmio, mas ele jamais iria.
Ah, não, óbvio que não. Rodrigo Lindoso também vai entrar nessa. Tem o Thiago Galhardo, também poderia. Tem que ficar. Esse aí tá jogando bola. E tem mais um jogador que eu levantei, que é o Rodrigo Dourado. O Dourado ele já tá em tratativas com a direção do Inter. Já vai completar certamente um ano sem disputar uma partida. Eu vi um vídeo do Nicola hoje, do repórter Jorge Nicola no YouTube dele, que o Flamengo estava tentando se acertar com o Dourado, mas que ele falou com a direção do Inter. E um representante da direção do Inter disse que o Inter já prepara o anúncio da renovação dele para ainda esse mês. Opa. Ah, boa. Então tá bueno. Aí, por parte do Grêmio, temos 2 jogadores que recém chegaram. Diego Souza. Queria ouvir a opinião do Antônio até quanto a isso. Ah, olha, eu já critiquei tanto o Diego Souza, já queimei tanto a língua que assim, ó, fica aí, Diego Souza, fica aí, vamos pagar pra ver mais um ano. Diego Souza e o André, Papai. Como é que vai ser a temporada do Diego Souza? Se ele fizer uma boa temporada, com um contrato com um salário não muito alto no ano que vem, de 1 ano, poderia renovar. E Thiago Neves. Não. Olha. Aí não renova. Eu tô bem decepcionado com o Thiago Neves. Eu lembro que nas projeções do começo do ano eu pensava que ele poderia até botar o Jean-Pierre no banco se ficasse lá meio que dormindo. E olha, o Jean-Pierre com uma perna jogou mais do que o Thiago Neves. Aquele jogo contra o São Luís. Famoso jogo contra o São Luís. Buenas Guris. Fez gol. Buenas Gurizada Mendonça. Sabe o que não tem erro? Não tem nenhum erro aí para ETEC Padre Landel de Moura, onde você tem formação e profissionalização de qualidade. Você sai lá com o registro necessário para atuar na imprensa, tanto na rádio quanto na televisão. Então vá para o curso técnico de rádio e TV. Sempre entre em contato ligando para o número 3907-4612. Lembrando que a ETEC está com aulas online nesse momento. Os alunos estão até fazendo TCC, isso mesmo. É verdade. Mandar um abraço pro Bar Imperial, o Bar do Celso, um bar para reunir os amigos e degustar as delícias brasileiras. Em períodos normais tem sempre promoção de chopp todos os dias. É raro um lugar que tenha promoção de chopp de segunda a segunda, das 4 até as 9 da noite. Fica na Rua Santana 375. Siga-os também no Instagram, @imperialpoa. A revista Gol, revista de todos os esportes. Abraço aí, José Avelino Neto, é a revista Gol, sempre presente. Bar do Chico, que está há mais de 40 anos no mercado, o melhor bar da Zona Norte de Porto Alegre, fica na Rua Doutor Ari Ramos de Lima, número 37, bairro Vila Ipiranga. Faça como Antônio, sempre peça a teleentrega do Bar do Chico. Também a Internet Osul, mandar um abraço ao Marino, conexão à internet sem limites via fibra ótica, na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1836, Internet Osul, a melhor conexão de internet da Grande Porto Alegre. Antônio Pereira, muito obrigado. André Neves, muito obrigado também. Cada um da sua casa, participando aqui do Mini Arco, que você acompanhará nas nossas redes sociais. Dentro aí, você está no canal do YouTube, Rádio Web Educador ETEC. Antônio, um forte abraço. Valeu, Léo, valeu, André, muito obrigado, até semana que vem, vamos falando aí. Abraço, André Neves, diretamente de Torres, do litoral norte gaúcho. Então tá, Léo, te mando um abraço de Torres, então. Tá bueno, mas que inveja, hein, tia? Aí eu tô aqui do lado da Cidade Baixa, vendo os bares todos fechados, e o André tá lá, e diretamente de Torres, participando do Mini Arco. Então, um forte abraço a todos, até a próxima, ficamos por aqui, tchau!